Olá, meus amados, a paz do Senhor Jesus. Quero deixar uma palavra para o seu coração, registrado no livro de Lamentações, capítulo 3, verso 21. A palavra do Senhor diz: Quero trazer à memória somente aquilo que me dá esperança. Amados, quando nós passamos por dificuldades, é uma tendência a nossa mente levarmos a gente a ficar pensando no problema, na dificuldade, na adversidade, muitas vezes lembrando de coisas passadas, coisas que se foram. Mas aqui Jeremias está nos advertindo, trazer à memória somente aquilo que nos dá esperança. Porque a mente é o início de tudo, tudo começa na mente, com pensamentos, com projetos, com ideias, e isso depois vai se materializar. Então, muitas vezes o nosso adversário elimina a nossa mente com pensamentos, e quando nós estamos passando por dificuldades, a nossa mente ela fica maquinando ali sucessivamente, e a gente pensa e repensa, pensa nas circunstâncias, nas dificuldades, e muitas vezes nós ficamos horas focados no problema, na luta, na adversidade que nós estamos atravessando. Mas a palavra do Senhor nos adverte, nos ensina: eu quero trazer à memória somente aquilo que me dá esperança. Como diz o apóstolo Paulo, deixando as coisas que para trás ficaram e seguimos para o alvo, que é Cristo. Mas, baseado nesse texto, eu fazendo uma comparação com a nação de Israel, quando Moisés mandou os 12 espias para a terra, isso já beirava ali os 40 anos de caminhada pelo deserto. Então, 12 espias passaram 40 dias espiando a terra. Quando eles voltaram, 10 disseram: não dá, lá tem gigante, é melhor voltarmos para o Egito. Amados, quantos anos já havia se passado e a memória deles, a mente deles ainda estava lá no Egito. Mas 2, que era Josué e Caleb, disseram: não, o Senhor prometeu. Ele prometeu, falou com Abraão, ele disse a Moisés, ele falou para nós: essa terra vai ser nossa, subamos e possuamos-la animosamente. É o que esses 2 homens disseram, Josué e Caleb. Nós vamos possuir porque o Senhor prometeu. Então você vê a diferença daqueles 10 homens que pensaram negativamente e daqueles 2 que pensaram positivamente, olhando para frente, olhando para aquilo que dava esperança, que era a promessa do Senhor. Mas aqueles outros 10, mesmo que já tivesse passado décadas, eles estavam trazendo à memória a vida de servidão, a vida de escravidão lá do Egito. Mas esse chale que eu estou usando aqui, esse tecido, muito bonito, diga-se de passagem, eu ganhei de presente de um homem que ele é descendente de judeu. Ele é descendente de judeu. Segundo ele, o pai dele veio da tribo de Benjamim. O pai dele morava na Polônia e na Segunda Guerra Mundial, quando veio a perseguição sobre os judeus, o pai dele então fugiu e veio parar aqui no Brasil. Conheceu uma brasileira, se casou com ela e nasceu esse filho. E esse rapaz, eu tive o prazer de conhecê-lo. Eu teve uma época que eu trabalhava com pintura e eu fui fazer um serviço na casa dele. E ali, como ele viu que eu tinha um pouco de conhecimento sobre a vida dos hebreus, e vira e mexe a gente sentava para conversar, para discutir, para trocar ideias. E um dia ele me presenteou com esse, o nome dele é tali, com esse tali que os judeus usam sobre os ombros. Mas um dia esse homem, ele me falou algo interessante que eu gravei aquilo na minha memória e eu quero trazer esse comentário que esse rapaz fez. E ele perguntou para mim o seguinte, ele falou: Silas, por que é que os meus irmãos não entraram na terra prometida? Então você vê, ele é descendente de judeu, mora aqui no Brasil, mas ele os chama de meus irmãos. Então ele fez essa pergunta para mim: por que é que os meus irmãos não entraram na terra prometida? E lógico, de bate pronto, né? Eu disse: olha, pela desobediência deles,
Irmãos, esse rapaz, ele disse algo para mim assim que eu achei muito interessante. Ele falou, ó, já fazia muitos anos que eles estavam andando no deserto, rumo à terra prometida, só que a mentalidade deles, a cabeça deles, o pensamento deles ainda era de escravo. Eles pensavam como escravo. E Deus não vai dar bênção para escravo, Deus dá bênção para livre. Uma pessoa que é livre. E os meus irmãos ainda tinham na memória deles a servidão, a escravidão. Por isso que eles não entraram na terra. Deus não vai dar nada para escravo, Ele dá para livre. Mas olha que coisa, que lição que eu aprendi, né, com esse homem, um descendente de judeu. A Bíblia diz que nós somos livres. Eu sou livre em Cristo Jesus. Mas muitas vezes, amado, a nossa mente, ela nos leva a regredir, nos leva a voltar. Era o que acontecia com a nação de Israel. Vira e mexe diante de um problema, faltou água ou faltou comida ou qualquer coisa, eles diziam, lá no Egito nós tínhamos legumes, lá no Egito nós comíamos carne, lá no Egito nós tínhamos água. Em determinado momento eles chegaram a dizer para Moisés, se a gente morrer nesse deserto, nós não vamos ter nenhuma sepultura, pelo menos lá no Egito nós tínhamos. Então, amados, eles saíram do Egito, mas a mente deles, a memória ainda estava lá no Egito. Eles eram livres, porém a mente ainda não tinha se libertado da servidão, da escravidão. Então os 12 espias, 10 trouxeram à memória aquilo que dava esperança. E o que dava esperança? Era a promessa que Deus havia feito para eles, que daria uma terra que mana leite e mel. Mas os outros, 2 pensaram assim, os outros 10 disseram, não, vamos voltar para o Egito, quase 40 anos depois. Então eles estavam voltando lá no passado, a memória deles, eles estavam trazendo à memória aquilo que foi ruim para eles, a servidão do Egito. Eles estavam voltando lá no Egito. Mas 2 daqueles homens, Josué e Caleb, falaram, não, nós vamos subir e possuir a terra, porque o Senhor prometeu. Então, amados, muitas vezes nós cometemos esses erros de ficar deixando a nossa memória retumbar ou repercutir o passado, remoer o passado, coisas que para trás já ficaram, que já era para ter esquecido há muitos anos. Muitas vezes nós ficamos trazendo isso à tona, trazendo de volta. As pessoas costumam usar um termo, desenterrando o defunto, e muitas vezes nós temos o hábito de proceder dessa maneira. Ao invés de olharmos para o alvo que é Cristo, trazer à memória aquilo que dá esperança, confiar na palavra, confiar nas promessas do Senhor, nós deixamos a nossa mente vagar e voltar. E buscar a derrota, buscar a aflição, buscar o desespero, buscar o tormento, o medo, a insegurança e muitas vezes a falta de fé, a descrença, quando na verdade deveria ser o contrário, trazer à memória o que nos dá esperança. E o que me dá esperança hoje é a promessa do Senhor, é a tua palavra, a palavra de Deus, que ela é firme, verdadeira, ela é eficaz. A Bíblia diz que Deus não pode mentir, Ele não mente, Ele não mentiu. Tudo que Ele falou para mim, tudo que Ele falou para você, tudo que está escrito na tua palavra, o próprio Jesus garantiu. Passarás os céus e passarás a terra, mas a minha palavra não há de passar. Então eu vou trazer sempre à memória a palavra do Senhor, porque ela é eficaz. Ela é o norte da minha vida, ela que vai me direcionar. Eu não posso deixar a minha mente ficar vagando e buscando coisas que não edificam a minha vida, coisas que não me trarão esperança, mas trazer à memória somente o que me dá esperança. Diante do que você tenha passado, do que eu tenha passado, não importa a situação, as circunstâncias, eu tenho que trazer à memória aquilo que me dá esperança. E aquilo que me dá esperança é a cruz de Cristo. É a cruz vazia, Ele venceu a morte, Ele venceu o mundo, Ele venceu o inferno e nos deu autoridade para vencermos toda e qualquer adversidade, toda e qualquer dificuldade. Em tudo somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Eu devo trazer à minha memória uma palavra dessa que vai me dar esperança. Em tudo, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Em Cristo Jesus, eu sou mais do que vencedor e vou trazer à memória somente o que me dá esperança, no nome de Jesus. Deus abençoe, fique com esta palavra e que essa palavra possa edificar a minha e a sua vida. Amém.